Pretérito perfeito simples do indicativo, ou então PPS. Tu sabes conjugar os verbos neste tempo verbal? E melhor, tu sabes quando utilizar este tempo verbal? Este vídeo então é para ti. Olá, olá, o meu nome é Susana Pereira e eu sou professora de português como língua estrangeira com mais de 15 anos de experiência. E, de facto, este tempo verbal, o pretérito perfeito simples do indicativo, é um dos tempos que os alunos sentem mais dificuldades na hora de utilizar. E isto porquê? Porque, se tu não sabes, nós temos uma outra forma de referir ações no passado e para isso já existe aqui um vídeo sobre esse tempo verbal, que é o pretérito imperfeito. E quando se juntam os dois passados, os alunos, por norma, sentem essa dificuldade. Por isso, já sem mais demoras, eu vou explicar quando é que nós utilizamos, afinal, o pretérito perfeito simples do indicativo. Em primeiro lugar, nós utilizamos para falar de factos concluídos no passado. Sempre que utilizamos o PPS, estes factos estão concluídos. Por exemplo, o Mário comprou um carro novo. Mas aqui complica porque o pretérito imperfeito também transmite a ideia de uma ação completamente concluída. Então, qual é aqui o grande diferencial? É que estas ações são pontuais. O que é que significa pontual, Susana? Pontual significa que acontecem uma vez ou acontecem esporadicamente. Não é algo habitual, não é normal o Mário comprar todos os dias um carro ou comprar um carro todas as semanas, nem todos os meses, nem todos os anos. Então, é uma ação pontual. Também utilizamos o PPS quando nós queremos falar de ações que são curtas e que se sucedem. Portanto, são ações curtas e sucessivas no passado. Por exemplo, quando tu fazes a tua descrição do dia a dia, a tua rotina diária, aquilo que tu fizeste hoje de manhã, então tu vais utilizar o PPS. Por exemplo, eu levantei-me, tomei banho, vesti-me e penteei-me. Todas estas ações acontecem uma depois da outra e têm uma curta duração. E estas são então as duas regras que eu acho que são as mais importantes para tu saberes utilizar o PPS corretamente. Mas afinal, como é que nós conjugamos os verbos no PPS? Bem, nós precisamos de ter um ponto de partida e o PPS forma-se a partir do infinitivo. Nós vamos tirar as duas últimas letras, ou seja, por exemplo, falar tiramos a R, comer tiramos ER e abrir tiramos IR. E depois ficamos com esse radical, ou seja, o resto da palavra, e é a este radical que nós vamos acrescentar as terminações. E estas são as terminações dos verbos no PPS. Vou dar o exemplo de 3 verbos. Um verbo terminado em AR, outro verbo terminado em ER e outro em IR. Então, para o verbo AR, verbo falar. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, eles falaram. O verbo comer acompanha as terminações ER. Eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, eles comeram. Agora, os verbos IR. Por exemplo, o verbo abrir acompanha as terminações. Eu abri, tu abriste, ele abriu, nós abrimos, eles abriram. Apesar das terminações serem diferentes de acordo com os verbos AR, ER e IR, repara que existem aqui algumas semelhanças.
Por exemplo, a terceira pessoa do plural acaba sempre em rão e depois temos a vogal predominante. Também acontece a mesma coisa com o nós, também acaba sempre em mus. Antes temos a vogal predominante. A mesma coisa com tu, que termina sempre em st, ste. Só vai mudar a vogal predominante de cada verbo. A pessoa eu vai terminar sempre com i, só vai ser um pouquinho diferente nos verbos AR que precisamos acrescentar um E. A terceira pessoa termina sempre em U, no entanto, ali a primeira conjugação, ou seja, os verbos AR, em vez de ter a vogal predominante A, vai ter ali um O. Isto aqui não há forma de aprender, não há dicas. Precisamos simplesmente memorizar. No entanto, estas terminações, elas funcionam para os verbos regulares. Mesmo assim, nós precisamos ter atenção com alguns verbos, porque eles são regulares, mas na hora de escrever, e isto é importante porque eles vão funcionar muito bem quando tu estás a falar, não vais ter problema, vais dizê-los corretamente, mas na hora de escrever, eles podem ser matreiros, ou seja, tu podes escrever com erro quando escreveres verbos, por exemplo, terminados em sar, como por exemplo o verbo começar. O verbo começar aquele C com cedilha, aquela cedilha vai desaparecer na primeira pessoa, na conjugação de eu. Então, a conjugação é eu comecei, mas não tem cedilha. E só acontece na primeira pessoa. Tudo o resto tem cedilha. Também os verbos que terminam em car, precisamos ter atenção. Por exemplo, o verbo ficar. E este é daqueles verbos que eu leio constantemente com erro. É compreensível. Também os portugueses, por exemplo, principalmente as crianças que aprendem na escola a ler e a escrever, fazem este mesmo erro. Então, a primeira pessoa é eu fiquei, certo? Se eu escrevo um C com a letra E, eu não vou ler fiquei, eu vou ler ficei, porque C e E dá C e não que. Então, nós precisamos escrever com QU. Eu fiquei. A mesma coisa acontece com os verbos terminados em gar, como por exemplo o verbo pagar. O verbo pagar na primeira pessoa é eu paguei. Se tu não escreveres o U, nós vamos ler pagei, porque G com E nós lemos G. Então é necessário, é fundamental na hora de escrever que tu escrevas com U. Se estás a gostar deste vídeo, já sabes, mostra-me que gostaste, mostra-me que estes vídeos são úteis para a tua aprendizagem da língua portuguesa e subscreve o canal. Também não podes perder as novidades que há sempre nas redes sociais e também lá no meu site. Em breve teremos cursos de verão, cursos mais intensivos e cursos normais com aulas uma vez por semana. Há cursos abertos, mas tu podes também participar no caso de ainda existir uma ou outra vaga. Aqui na descrição do vídeo tu vais encontrar todos os links que tu precisas para teres mais informações. Claro, se tu queres falar diretamente comigo ou com a minha equipa de suporte, basta entrares em contacto comigo através do meu e-mail e então serás certamente ajudado nesse sentido. As aulas são super úteis para aprender o PPS. Isto porque o PPS exige muita prática. E até agora nós vimos os verbos regulares. Infelizmente, eu não posso dizer que o PPS não tem verbos irregulares. Não. O PPS tem muitos verbos irregulares e são estes todos. Então, o verbo estar, ter, ir, ser,
dar, dizer, fazer, querer, haver, ver, trazer, poder, saber, vir, cair e pôr. Então são 16 verbos irregulares. Verbos irregulares, só há uma maneira também de os aprender, que é memorizá-los. No entanto, quando tu vires esta conjugação, tu vais ver que coisas em comum podem te ajudar a memorizar uma conjugação que depois já vai ser suporte para outra conjugação de outro verbo. Se tu queres saber tudo, se queres ter tudo muito bem explicado no teu caderno, se queres ter sempre perto assim um flashcard, um cartão de estudo em português. Eu adoro cartões de estudo. Então, imagina só. Imagina assim, um flashcard, um cartão de estudo onde eu tenho tudo sobre o PPS. Seria tão bom? Não seria? É. Vai aqui na descrição do meu vídeo e tu tens lá no meu site os flashcards com todos, não é só o PPS, são todos os tempos verbais da língua portuguesa. Se tu estás a começar agora, tu tens todos os tempos verbais até ao final, até ao C1, C2. Se tu já aprendeste, já estás ali a meio do caminho, não há problema. Porquê? Porque eu sei, estamos no nível B1, mas já não nos lembramos das regras que aprendemos no nível A1, A2. Então, não percas a oportunidade. Os flashcards vão subir de preço muito em breve. Por isso, não percas esta oportunidade. E lá no flashcard do PPS, tu tens estes verbos todos conjugados. Então, para além de tudo o que eu disse aqui, estar num cartão tudo muito sintetizado, também tens estes verbos conjugados. Não podes perder. E agora, se gostaste deste vídeo, já sabes, segue-me para mais e em breve eu estarei aqui novamente. Até lá!